Meus amigos, minhas amigas, obrigado a você que por aqui está. Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Prof. Kardec. Peço que você, por gentileza, possa se inscrever no canal se não é inscrito, se não for inscrita. E se você já é inscrito, muito obrigado. Continue acompanhando nosso conteúdo. E, por favor, nunca esqueça o like, porque ele faz a diferença, né? Estamos juntos numa corrente positiva de aumentar o nosso número de seguidores, porque isso é fundamental, mas não só a quantidade, mas principalmente continuar com essa qualidade que nós temos de pessoas inteligentes, que trazem suas reflexões, que colaboram, que dão feedbacks importantes, que são vocês. Portanto, me ajudem nessa construção, porque apesar do nome ser Prof. Kardec, o canal não é só meu, é de todos nós que fazemos parte dessa família. Me ajudem no compartilhamento, me ajudem com o like, me ajudem com as inscrições, me ajudem fazendo o canal crescer, porque sozinho eu não consigo. Eu preciso da ajuda de vocês, tá? E o canal crescendo só é crescimento para todos nós em todos os sentidos. Preciso que vocês compreendam e estejam nessa corrente uníssona, essa egrégora importante para nós. Vamos todos juntos nesse crescimento, em todos os aspectos. Vamos continuar, vamos avante contra todas as forças contrárias, aqueles que se incomodam e aqueles que possamos incomodar, contra aqueles que lutam também contra as informações e os conteúdos que nós trazemos, né? Que causam rupturas. E muita gente não está querendo que canais como o nossos cresçam. Por quê? Por quê? Porque imagina se um canal como esse começa cada vez mais a crescer, entre outros, vão abrir muitas consciências, muitas mentes serão abertas, né? Paradigmas serão feitos, novos paradigmas, e as pessoas, muita gente não quer que isso aconteça, por isso que querem que continuem alguns canais que trazem alienação, que trazem conteúdos água com açúcar, fiquem lá em cima, né? E também falsos canais de despertar, de expansão de consciência, que estão na realidade a serviço também da desinformação e da continuação das hegemonias, né? Então, fique ligado nisso. Fazer um canal como o nosso crescer e atrair um maior número de seguidores, de público, é algo muito mais importante do que só um quantitativo ou algo muito maior só para o dono do canal. É algo que vai abranger todos nós e uma nova realidade. A partir do momento que nosso conteúdo, nossas mensagens cheguem mais fortemente a um maior número de pessoas. Por isso que é fundamental o seu like, seu compartilhamento, e que você possa compartilhar o link do canal ou os vídeos do canal em seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, solicitando que mais pessoas se inscrevam, tá certo? Olha, Friedrich Nietzsche é um grande filósofo, um grande pensador, que foi também uma pessoa que causou, né? E também incompreendido, sempre incompreendido. Freud, por exemplo, foi incompreendido. As pessoas até hoje querem trazer aquela visão de que Freud sempre foi contra Deus, contra as religiões, Nietzsche também, né? Marx também, enfim, alguns. Só que não entendem, não procuram entender as entrelinhas e a profundidade desses pensamentos, desses autores. E aí vão para uma disputa rasa ou uma análise muito rasa disso. Fulano contra fulano. Seguilé versus fulano de tal. Né? E não entendem a criticidade profunda e conteúdos que vão além de disputas mesquinhas, apequenadas, comezinhas. Né? Então, nesse aspecto, por exemplo, Freud e Nietzsche concordam e afirmam situações, por exemplo,
de que quando a gente visualiza só uma vida espiritual futura após o desencarne, a gente está esquecendo da vida agora na Terra. É um alerta importante. Muitas vezes a gente acaba visualizando tanto o pós-morte, né, o pós-passagem, e esquece também de fazer algo de positivo e de entender que a vida aqui, por mais que seja uma prisão, ela também é importante que a gente faça o nosso melhor. E a gente não pode depreciar essa vida terrena também, por mais que ela seja cheia de complicações e sabendo que aqui não é o verdadeiro mundo, não é o mundo real, sabendo que é uma prisão, ou isso ou aquilo, por mais que só saibamos tudo isso, também não podemos só criticar este mundo. Não podemos só criticar e falar, e sempre essa questão da Matrix, como falamos. Tudo isso é importante falar, mas também é importante entender que a gente precisa fazer o nosso melhor dentro desta realidade caótica, sem desprezar, sem depreciar esta vida também. Sem depreciar a vida terrena, porque é nesta vida terrena que estamos, e se estamos, precisamos fazer algo também de diferente, de produtivo aqui. Porque senão a gente vai viver sempre pensando numa próxima vida, numa continuação futura e esquecer o presente. É mais ou menos aquela analogia de que estamos sempre ansiosos pelo amanhã, pelo futuro, preocupados e ansiosos, mas não estamos fazendo nada agora no presente. E a vida é o agora. É isso. Então, não devemos depreciar a vida terrena, devemos analisar e fazer o que é possível dentro das nossas circunstâncias e possibilidades, claro. Essa que é a grande situação. Dentro desse ponto de vista, por exemplo, para a gente não abranger muito várias situações e vários pensamentos e pensadores, tratando de Nietzsche, ele disse uma frase que causou realmente e até hoje causa polêmica e falta da devida compreensão, não é? Porque quando há também um exagero de polêmica é porque falta compreensão. Sempre que há polêmica exagerada em qualquer área é porque falta compreensão. Certa vez eu vi, me lembrei agora, certa vez eu vi Djavan, o artista, falando da falta de capacidade de análise de vários críticos, né, musicais, por exemplo, que não entendiam as letras de Djavan. As letras das músicas de Djavan sempre foram mal compreendidas e criticadas como se foram letras sem sentidos, né? Várias vezes as letras das músicas de Djavan foram criticadas e até hoje são como algo sem nexo, sem sentido. E certa vez Djavan falou sobre isso, que lamenta, é só uma falta de compreensão, uma falta realmente de capacidade do crítico que não consegue alcançar aquilo e aí ele não pode fazer nada, claro. O poeta, o artista, o ator, ele vai fazer o seu trabalho artístico. O poeta, o escritor, o compositor, ele vai escrever a sua letra, a sua obra diante o mundo da imaginação, diante o mundo poético, com as licenças poéticas, com a contundência poética, com o mundo das imaginações, com o mundo da transcendência, com o mundo à parte criado, claro, o mundo da arte, né? E se os críticos, se os que se dizem tão conhecedores de arte e de música não compreendem, não alcançam, o problema deles. Se acham que é sem sentido, que aí é um problema deles. Falta de análise, falta de capacidade, falta de alcance. É isso. Então, diante dessa questão própria, por exemplo, da arte, Nietzsche diz: a vida sem a música seria um erro. Nietzsche sempre exaltou a arte, a capacidade da arte para o ser humano, a necessidade do ser humano se integrar a trabalhos artísticos, desenvolver habilidades artísticas, capacidades artísticas. E aí também essa ênfase na música, né?
Imagine você realmente viver sem música. Como é que seria a tua vida sem música? Não é? Realmente seria um erro. Imagina você não poder ter a sua trilha sonora favorita. E aí a gente entra naquela outra reflexão sobre música e espiritualidade, né? De que nem toda música também vai te elevar, vai te trazer e te levar a questões elucubrativas e esferas maiores. Não precisa ser muito inteligente para saber disso. Se você vive escutando música de baixo nível, com letras horripilantes, que falta conteúdo, essa música pode te levar a uma diversão momentânea e mesmo assim depois você tem que tomar um passe, né? Tomar um reiki para se livrar de um monte de energia negativa. Essa é que é a grande realidade, de densidade que essas músicas, supostamente músicas, trazem. Eu digo supostamente porque, modéstia à parte, também sou da área, né? Sou um compositor também, conheço, estudo e sei do que estou falando. Então, já ouvi de tudo. E com o desenvolvimento da mediunidade, da sensitividade, da espiritualidade, a gente percebe que tem aquelas coisas que são chamadas de música que não tem nada, não era nem para ser classificado como música, né? Inclusive, no livro dos Espíritos tem a pergunta, né, sobre música e os Espíritos lá respondem: de que tipo de música você se refere? Pergunta a Kardec: qual é a sua referência? Que tipo de música você está falando? Porque se for para a gente falar de acordo com o que vocês ouvem aí na Terra e o que vocês classificam como música, está tudo perdido. Essa aqui é a grande realidade. Com algumas exceções, está tudo perdido, né? Então, é importante a gente saber disso. Ah, mas eu estou ouvindo música para pular, para dançar, ok. Cada um tem o direito, a liberdade de fazer o que quiser, ouvir o que quiser. Não se trata disso. Não se trata de ser censor do que o outro ouve e do que o outro quer ouvir. Mas se trata de ter uma análise mínima de perceber o que vai te elevar, o que vai te trazer calma, sossego, o que vai tocar tua alma, teu coração, aquilo que te faz bem, aquilo que te preenche, aquilo que você sente uma energia maior. Não precisa ser nenhum gênio para saber uma música que te eleva, uma música que eleva a tua vibração e uma que baixa a tua vibração. Não precisa ser nenhum gênio, nenhum mega médium para saber disso, né? Não precisa. Então, são questões óbvias. Sem falar nas letras das músicas, mas a própria harmonia, a própria melodia já te faz sentir o que é que te eleva e o que é que te rebaixa, o que é que te deixa em regiões profundas, umbralinas e profundas de patamares maiores de quinta dimensão adiante, né? É isso. Para você fazer uma meditação, para você fazer um momento de oração, meditação, um momento reflexivo, você vai colocar uma música clássica, você vai preferir colocar Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, né? Vivaldi, Chopin, ou você vai colocar piseiro, funk dos mais baixos níveis e outros que forróis e quase forróis que nos dizem que são forróis, não são forróis, etc. Entre outras questões. O que você vai fazer? É isso. Olha que eu não estou falando do forró original, autêntico, não. Mas de todas essas outras classificações aí. É isso. É isso que a gente tem que pensar. Nesse aspecto, chegando de fato ao que eu quero chegar, Nietzsche disse uma frase que até hoje é mal compreendida e por isso é criticada, mal interpretada e gerou toda uma situação. Ele certa vez disse que Deus estava morto, né? E Nietzsche disse: Deus está morto.
Eu matei Deus, como se fosse assim. Nietzsche matou Deus. Essa é a perspectiva. Isso lembra uma frase também de Freud, quando diz que é necessário matar os pais, né? Nesse aspecto, porque quando a gente de fato cresce, amadurece, vai se libertando, vai criando a nossa perspectiva de persona, de decisões, né? Quando estamos nos libertando das amarras dos pais, da família, então a gente precisa ser agente, vai tomar nossas decisões, ter nossas escolhas de vida. Nesse momento é como simbolicamente, metaforicamente, se matassem os pais, né? E agora, de fato, as pessoas vão dizer: é comigo, eu que faço, eu que escolho, eu que decido. Bem, da mesma forma, Nietzsche, quando diz assim que Deus está morto, ou que teoricamente Nietzsche matou Deus, ele matou Deus, é um sentido figurado, é um sentido metafórico. E muitas pessoas levam literalmente isso. Os religiosos fervorosos, fanáticos, evidentemente. Isso é deturpado e muito mal compreendido por todos, de maneira geral. Quando Nietzsche traz a Deus está morto, primeiro é uma provocação, no sentido de a gente buscar o entendimento de que o avanço da ciência, por exemplo, o avanço científico, fez com que o homem passasse a buscar mais na ciência respostas, acreditasse em coisas mais palpáveis, científicas, racionais, e essa busca pela racionalidade, pelo cientificismo, faria com que o homem esquecesse um pouco a vertente religiosa, né? E quando se tirasse então a figura do Deus, naturalmente se tiraria todas as demais crenças religiosas, portanto, acabando com essa dependência de um Deus, de um Pai, que é também uma perspectiva de uma necessidade psicológica do homem. Há uma necessidade psicológica nossa de ter uma figura paterna a nos consolar, a nos direcionar e a cuidar de nós, né? Isso também é uma visão em comum de Freud, de Nietzsche. Ou seja, realmente, a gente parando para pensar, a gente precisa de um consolo, a gente precisa de um suporte psicológico que vem através de um pai e mãe, que é Deus, né? Que a gente pode ter esse conforto, que precisamos dele e ele está ali a hora que a gente quiser. Essa é uma criação de uma necessidade psicológica, sem dúvida. Mas quando a gente diz isso, não quer dizer que Deus não exista, né? Mas ele mesmo existindo e ele estando presente, ele também é uma necessidade psicológica. O ser humano precisa das religiões, das crenças e da figura de Deus por uma necessidade psicológica. Porque assim traz um amparo, um conforto psicológico, psíquico, um conforto psíquico necessário para a própria saúde mental, para o próprio viver. Porque senão, imagina, diante de tantas intempéries e vicissitudes e dificuldades, se a gente ainda parasse para analisar que não existiria uma paternidade, um ser maior, pai, mãe, que cuida, que gere, que coordena, que acolhe, que consola. Imagina como ficaria a nossa cabeça. Então Deus é uma necessidade psicológica. É um conforto psíquico necessário, muito necessário para todos. Diante disso, Nietzsche quer dizer também, e principalmente quando ele diz Deus está morto, de que precisaria se mudar um sistema de crenças religiosas, toda uma conjuntura de crenças do sistema de pensamento religioso, todo um sistema, o que poderia se chamar e é chamado de estrutura religiosa do pensamento. Repetindo, estrutura religiosa do pensamento. Então, qual é o foco de Nietzsche ao dizer Deus está morto? Bater de frente e quebrar a estrutura religiosa do pensamento. E o que significa a estrutura religiosa do pensamento? Essa estrutura de crenças limitantes
é uma estrutura de vícios e pensamentos religiosos para alienação, para perpetuação do poder religioso, para a perpetuação de ovelhas aprisionadas a pastores, falsos profetas, falsos sábios, que vão cercear a liberdade e prender consciências e almas, né? E condicionar essas almas, essas consciências aos seus belos prazeres. É isso. Ou seja, a crítica que Nietzsche faz é para quebrar essa estrutura dogmática, fundamentalista, cerceadora da liberdade de consciências, cerceadora de aberturas conscienciais, de despertares espirituais e de expansões conscienciais. É isso. Ou seja, mentes que estavam além do seu tempo. Freud, Nietzsche, por exemplo. Jung, quando trata do processo de individuação, pouco compreendido até hoje, processo de individuação pouquíssimo compreendido até hoje. É isso. Então há sempre uma má interpretação que gera polêmicas e confrontos desnecessários, inócuos, porque falta de alcance, falta de interpretação, falta de compreensão. Essa é a grande realidade. Então, quando Nietzsche solta essa frase, é também uma provocação no sentido de que se Deus não existe, ele não pode estar morto. O que não existe não pode estar morto. E se Deus existe, também ele não morre. Essa é a perspectiva. Então veja que há uma dose também de provocação ao dizer isso. Imagine, se Deus não existe, não pode morrer. Portanto, essa frase não faz sentido. E se Deus existe, Deus que é a criação absoluta e que é tudo, que não há nem como definir e compreender o Deus é para ser sentido e não compreendido. Existem coisas que, se você for pelo lado de buscar racionalmente, você não vai compreender nunca. Você tem que sentir. Deus é para se sentir e não para se pensar, e não para se delimitar, não para se definir, para explicar, né? Então, nesse sentido, essa crítica de Nietzsche vem nesse aspecto, e não para que de fato diga que Deus não existe, ou que ele matou Deus, ou que Deus morreu. Não é isso. É nesse sentido de dizer, primeiro, que há um avanço científico que tira do homem o foco apenas da religiosidade e mostra ao homem um foco de buscar na ciência e na razão respostas para a vida. De outro, também quer mostrar que a quebra da estrutura religiosa de pensamento vai tornar uma sociedade mais sadia, mais saudável, menos corrompida e levada como rebanho, como gado. É isso. Simplesmente apenas isso. Então não se trata de algo como as pessoas querem colocar, sempre pensadores e pessoas que estão além do seu tempo, colocar no inferno para baixo, né? Porque pelo dogmatismo, pelo fundamentalismo, quando na realidade Jesus, Deus, estão nem aí para isso. Não se incomodam nem um pouco com esse tipo de situação. Não imagine um Deus do Antigo Testamento, um Deus raivoso, rancoroso, vingativo. Isso não existe. As pessoas não entendem minimamente o que representa Deus nesse sentido. Então, essa é a explicação para isso. Portanto, não há necessidade de polêmicas.
nem de guerras e de má interpretações e falta de alcance sobre essas frases, sobre esses pensamentos e pensadores. É apenas isso que Nietzsche quis falar e quis dizer. E que, evidentemente, a crença em Deus é uma questão muito particular, muito pessoal, e que, naturalmente, cada um vai ter a sua vivência para com Deus. Entendendo que nós também somos deuses, fazemos parte de tudo isso, entendendo de que cada um vai ter suas experiências com Deus. Cada um de nós tem suas experiências. Eu, particularmente, também tenho as minhas. E posso dizer, ratificando o que Jung disse numa entrevista bem famosa, de que perguntaram a Jung dizendo, você acredita em Deus? Ele disse não. Deu uma pequena pausa e disse, eu sinto, eu sei. Ele disse, eu sei que ele existe. Então eu não preciso acreditar porque eu sei. Quem sabe não precisa acreditar. É outra situação bem interessante, né? Fomos criados com esse verbo acreditar. Eu acredito, eu acredito. Mas quem acredita hoje pode desacreditar amanhã. Eu, particularmente, acreditava que a doutrina espírita seria muito mais do que realmente ela é. Eu acreditava. Eu fui espírita. Eu me deixei cair de cabeça. E hoje, alguns anos depois, eu desacredito no que eu acreditei. E assim serve para qualquer outra coisa. Ou seja, quem acredita hoje pode desacreditar depois. Mas quem sabe que uma coisa é, que uma coisa existe, é diferente. Então é melhor saber do que acreditar. O verbo melhor empregado, então, é o verbo saber e não o verbo acreditar. Se você diz eu acredito em Deus, hoje, daqui a 2 dias, daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, você pode virar um ateu e dizer eu não acredito. Mas se você diz eu sei ou eu sinto, se você dizer o verbo saber e o verbo sentir, aí é diferente. O verbo saber, eu sei que existe. Acabou. Se você sabe, ok. E se você disser eu sinto, também é muito forte, né? É o principal, é sentir Deus. Você sente Deus? Se você sente Deus e tem suas experiências pessoais, suas experiências particulares com Deus, como eu tenho, e tantas milhões de pessoas, bilhões, trilhões de pessoas têm, isso é o que vale. Então não é mais a questão de acreditar, é uma questão de sentir, de saber. É isso que a gente tem que colocar adiante quando formos questionados sobre, ok? É isso que eu tinha a dizer para vocês nesse vídeo. Agradeço por demais quem acompanhou ele por inteiro até aqui. Acredito que quem está agradeço aos que estão refletindo junto comigo, acompanhando as reflexões do canal. É um canal para se pensar, para se refletir. Por isso os vídeos são um pouco mais longos, realmente. É necessário ter um tempinho para assistir os vídeos, eu sei. Nem todo mundo tem todo o tempo do mundo para assistir vídeos de meia hora, 25 minutos, etc. Por isso que eu tenho diminuído a quantidade de vídeos um pouco para também deixar que o conteúdo seja visto com mais calma pelas pessoas, ok? Se você chegou até aqui, eu agradeço. O que eu peço a você é o like. Não esqueça o like, principalmente se o conteúdo lhe tocou profundamente. Se faz sentido para você, se fez sentido, por favor, não esqueça o like. Não esqueça de compartilhar o vídeo, que é importante. Eu sei que você tem muitos contatos no seu WhatsApp. Licença. Eu sei que você tem muitos contatos no WhatsApp, em suas redes sociais. Por que não compartilhar esse conteúdo em suas redes sociais? Por que não compartilhar esse conteúdo com seus amigos de WhatsApp? Solicite para que eles também dêem uma força ao canal. Basta se inscrever, é simples. Você não precisa nem estar acompanhando os vídeos toda hora, mas só o fato de você se inscrever, você já me ajuda, já ajuda o nosso canal, a nossa proposta de maneira muito forte. E como você vê, o canal aqui não é qualquer um, a gente traz conteúdo
e a gente traz coisas importantes. Então, por favor, deixa o like, compartilhe o vídeo, compartilhe o link do canal, ative o sino das notificações, fortaleça o canal e a nossa ideia. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Sempre as descrições são importantes. Tem informações importantes. Tem um link do grupo de WhatsApp do canal, tá? É um grupo de WhatsApp para os seguidores do canal, tá aqui. E agora tem um outro link de um grupo de WhatsApp para quem quiser participar de um curso que eu vou promover a partir de agosto. Tá aqui embaixo. Aí você vai ver onde você se encaixa, tá? Tem um grupo de seguidores do canal, tá aqui. Tem um grupo de quem quiser participar de um curso, vai estar aí. Ok? E outras informações adicionais e importantes que sempre estão nas descrições. Dito isto, muito obrigado mais uma vez. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Obrigado por ajudarem. Deixem seus comentários, compartilhe o vídeo, deixe seu like.